Olá a todos, esse é o canal Tarô Dani Lucena. Mais uma vez eu estou aqui para a gente conversar sobre o canal, sobre o propósito do canal, o que a gente pretende com as terapias e as técnicas. Também falar um pouco sobre o tarô como meio de comunicação aqui do canal. Claro que a base desse canal é a oração, inclusive a oração do Ho'oponopono, listado aqui como a melhor técnica, a técnica número 1 aqui do canal, que eu sempre indico para todas as pessoas. Portanto, se você está chegando agora, nós vamos falar de tarô, terapia, oração, saúde física, mental e espiritual. Muito importante esse vídeo. Espero que você fique aqui comigo até o final dessa mensagem, que é muito importante. Também se inscreva no canal, deixe seu like, assista todo o vídeo e deixe sua opinião sobre os temas que eu vou debater aqui de uma maneira rápida e objetiva. O tarô como base, como estratégia de comunicação para a gente falar dos dramas, das experiências, também como forma de comunicação de quem interpreta os oráculos e todos os baralhos e cartas que a gente utiliza aqui, os decks, né, diferentes oráculos e baralhos, usados aqui pelo mentor espiritual, no caso eu, né? Então, muitos também estão fazendo aí há muitos anos já leituras de tarô aqui no YouTube. Como uma maneira de você ter como se espelhar. Não é somente uma arte divinatória, mas também é uma arte de interpretar e de falar da vida humana, das nossas experiências, desafios, falar dos nossos desafetos, dos nossos erros, de uma maneira mais velada, particular, sem ter que você se expor, porque afinal de contas há muitas filosofias que podem nos ajudar nessa questão de como viver bem. Há muitos filósofos, há muitos mentores espirituais, há muitas tradições religiosas. Aqui no canal eu sintetizei o tarô como meio de comunicação para que eu possa fazer leituras da qual você faz a sua terapia, conversasse comigo, recebesse os conselhos, os alertas, as dicas e também falar do drama pessoal de cada um sem causar transtorno, sem causar nenhuma sensação desconfortável, porque geralmente eu falo que quando uma leitura é negativa, para não causar medo, a gente usa a blindagem da oração do Ho'oponopono e também usamos códigos numéricos, mantras, decretos do eu sou e muito mais. Aqui no canal eu disponibilizo códigos nos vídeos curtos aqui do canal, porque basta você entender e visualizar o significado, você pode de maneira prática trabalhar os códigos numéricos. E para você que gosta de oração, descobrir essa oração poderosa, testada pessoalmente, comigo, com as minhas questões, o Ho'oponopono tem me ajudado absolutamente em tudo, até na questão de remir o tempo, aproveitar a vida sem preocupações, com mais esperança, mais confiança. Essas energias de confiança, esperança, gratidão, consciência da responsabilidade, da autorresponsabilidade, autoconsciência, autocrítica, autopercepção, você vai descobrindo através de práticas e de conhecimento, de estudo, de prática sobre testar esses estudos, esses conhecimentos. Gente, desculpa, é porque tem uns gatinhos aí espirrando, tossindo, tá? Então faz parte, eles estão aí bem, já estão saudáveis, já estão curados, mas de vez em quando ele pode dar um espirro ou tossir, tá?
já estão tratados e abençoados com os códigos e com o Ho'oponopono, porque tudo aqui na minha casa, toda a vivência aqui é tratada com o Ho'oponopono, com a oração, com a limpeza das crenças limitantes e dos programas sabotadores. Então, aqui no canal você encontra o tarô como uma maneira de comunicação entre mim e você, também como um mentor espiritual do povo cigano que tem a tradição e que pode interpretar o que está vendo, e juntando essa técnica, essa tradição de ler os tarôs e oráculos, juntando com as técnicas que a gente pode aplicar por questões de ser mencionado situações de confusão, situações de sofrimento, de doença, de desarmonia, de arrependimento. Por exemplo, pessoas que estão presas a relacionamentos, pessoas que estão presas a um pensamento de culpa e estão sofrendo, pessoas que estão alimentando uma doença ao invés de curá-la, porque também tem essa coisa, né, gente? Se a gente curar a pessoa de repente não tem outro assunto, outra coisa para se agarrar. Então eu concordo muitas vezes que a doença, a dor, ela serve até certo ponto. Porque se isso trouxer uma transfiguração total, ou o seu corpo ficar tão debilitado e você não conseguir mais viver, radicalmente e fatalmente vai acontecer o que todos nós seres humanos tememos, que é a morte, né? A passagem da morte. Em muitas tradições, em muitos povos antigos, para alguns a morte é algo natural, que faz parte da vida, para outros é visto como algo temeroso, terrível, porque encerra todos os sonhos e planos daquela pessoa que antes tinha vida. Então é um tema também muito delicado, mas eu vou deixar esse tema da vida e morte para outro vídeo. Aqui eu quero falar de cura, de esperança, de fé, a tradição e as técnicas de orações, de mantras, de técnicas verbais, técnicas visuais. Os tarôs também servem como técnicas, né, visuais, para que a gente veja as figuras, os arquétipos, como as pessoas estão. Será que elas estão empunhando uma espada? Ou será que elas estão empunhando uma taça de um 3 de copas, por exemplo, ou de um 7 de copas, ou um 9 de copas? Como estão as figuras ali descritas em cada arcano, em cada carta? Mas esse vídeo complexo, porque é muito complexo você falar de espiritualidade, trazer um pouco de ciência para isso, ou usar conceitos e conhecimentos, por exemplo, sobre o quanto a nossa energia toca as coisas, manipula as coisas, a água, a terra, o ar, a nossa presença, os nossos pensamentos. O que nós irradiamos também contamina ou contagia os ambientes onde nós estamos inseridos. É como aquilo que você sente quando você entra num restaurante, num bar, num lugar. Alguns lugares você se sente bem, atraído. Para outros você fica indeciso, desconfortável, você sente alguma coisa não tá bacana. Então são coisas externas, como manifestações que não estão muito adequadas com a sua energia, porque você também deve estar sofrendo alguma conturbação, alguma perturbação, confusão de não saber exatamente o que você quer, o que você é e o que você gosta. Então essas coisas vão trazendo conflitos, desarranjos, vícios em reclamações, vícios também de se realimentar dessas energias. E para trocar isso, tem que fazer um tratamento muito profundo, muito focado, ou de você
curando uma pessoa, né, que isso já é uma técnica, vamos dizer, uma tecnologia avançada do espírito humano, que já entendeu que se eu me sinto bem e se eu emano energia, então eu vou emanar uma energia, eu vendo a pessoa curada, eu vendo a pessoa se levantando da cadeira de rodas, eu vendo a pessoa se recuperando de uma cirurgia ou evitando uma cirurgia, uma doença pior. Por exemplo, você detectou um câncer, né? Vamos dizer assim. Claro que eu não estou dizendo isso de maneira nenhuma que isso aconteça, Deus me livre. Mas que isso seja de exemplo. A pessoa diagnosticou um câncer. Então ela, ao invés de se apavorar, ela deve buscar ajuda, ajuda psicológica, terapêutica, entender quais os recursos que é melhor. Por exemplo, se ela ficar preocupada, então ela devia orar mais, começar a remexer nessa energia, em vez de se desesperar e de se lamentar achando que isso é o fim, ela começar a usar, por exemplo, o Ho'oponopono para ela ganhar consciência, se acalmar, em primeiro lugar, se acalmar, acalmar as situações, né? Acalmar aquilo que já está agitado. Imagina, você vai por um processo de exame, até te beliscam, tiram alguma coisa, sangue, outra coisa, já é traumático, o fato de ser técnicas comprovadas, mas incisivas, dolorosas muitas vezes, né? Desde um exame e tal. Acho que ninguém deve querer nunca um hospital, a não ser que seja a último recurso. Mas ao invés de ficar enlouquecida e ficar apavorada, começar a entrar num estado de oração, começar já a se apegar nas coisas boas. Eu vou me apegar a Deus, eu vou me apegar a uma técnica, eu vou orar muito, eu não vou ficar vendo notícias estressantes, eu vou ver algo mais leve, algo que traga uma coisa bonita da minha infância, da minha juventude, que me traga alegria. É isso que eu quero dizer. A oração do Ho'oponopono, além de aliviar, vai te abrir espaço para outra consciência e você vai começar a curar a causa e também o resultado. Desde a raiz do problema, né? Eu aconselho a pessoa a entrar em estado de oração, buscar ajuda de um bom psicólogo, um bom terapeuta, um bom mentor espiritual que seja, que não venha com loucuras, com métodos e dogmas e ritos espirituais muito loucos, que aí vai arrastar a pessoa para mais dogmas, mais crenças limitantes. E nós, quando estamos com um diagnóstico na mão, a gente quer o quê? É paz, é calma, é força, é esperança. Então, através das palavras, e isso é até bíblico, existe o poder da vida e existe o poder da morte. Então, o que é que a gente vai vibrar? Ah, eu vou vibrar já que acabou. Meu Deus, olha esse diagnóstico. Então a pessoa vai consumir aquilo. Gente, isso é muito perigoso. Se deixar levar por tudo que esse mundo prega, sem você colocar a sua energia, o seu poder, né? Então eu trago esse vídeo para ajudar você. Nos momentos mais difíceis, você pode também lançar uma oração para alguém que está precisando, está com problema na família. Vamos lançar o código Grabovoi para essa pessoa imediatamente. 1814321, código maravilhoso, poderoso para a mente. É um recurso prático, não tem mistério, basta ser simples tal qual os números propõem. Ele tem um significado e ele, ao agir na nossa mente, na nossa memória, ele trabalha as nossas células e também trabalha o nosso corpo para fortalecer, para blindar, para que diante de um momento
tão crucial e desafiador, você possa retroceder esse fato e não avançar dentro dessa dimensão, na dimensão de que você já está julgando a questão e o diagnóstico como um fim. E não existe esse fim quando você acorda tanto para ajudar alguém. Por isso que é importante mencionar tantos mestres, mas eu vou mencionar só um, que é Jesus e Yeshua HaMashiach. Pelos escritos, a oração é importantíssima. Ele liberta, ele ajuda, porque são palavras. E palavras com intenção e com sentimento, você fortalece. Mas não é fácil estar sempre firme e forte nesse poder, porque as influências negativas e os programas sabotadores e os programas que nós recebemos muitas vezes nos põem limitados, dependentes de sistemas e substâncias e químicas e pessoas e autoridades e tantas hierarquias que existem nesse mundo que eu não vou entrar em detalhe. Mas vamos resumir que o canal aqui, a mensagem do canal aqui é saúde. Saúde física, mental, emocional e espiritual. Muito importante. E o espiritual é o vínculo de tudo, é onde para mim inicia tudo, é essa energia poderosa que mantém o nosso corpo aceso nessa dimensão. Aqui o canal, a gente utiliza o tarô como forma de comunicação sobre os dramas humanos. Nós utilizamos a oração, o Ho'oponopono, por exemplo, para nos ajudar a curar sintomas, causas e resultados ou diagnósticos, como queira você se referir. O Ho'oponopono também é uma oração que vai te ajudar como remédio, como antídoto, como cura. E também vai fazer com que a sua vibração emocional fique estabilizada e você não fique se identificando com tudo que está aí predisposto para você. Então existe essas técnicas aqui, o Ho'oponopono para a saúde. Quando é uma situação mais grave, você pode usar visualização, imprimindo a sua fotografia ou a fotografia de alguém e escrevendo digitalmente ou com caneta que seja visível os códigos Grabovoi para a saúde, que é milagroso, que ele segura a energia antes do final de tudo. Se ainda há vida e ainda consciência, você pode abraçar esse conhecimento. Código Grabovoi 1814321, anota que é muito importante. Eu utilizo para os clientes, para as pessoas, utilizo para mim, utilizo nos animais, eu utilizo em tudo, na água que vou beber, enfim, eu tenho uma vida realmente conectada com o pensamento, tudo que eu faço é vindo do pensamento, da inteligência, das capacidades, a análise, o teste, o experimento, né? Ver o resultado pessoalmente é muito importante, por isso que tem muitos são benzedores, curandeiros e curandeiras nos interiores do Brasil, isso ninguém pode negar. De repente você conhece alguém, uma vizinha, um senhor, uma senhora, de uma tradição já quase que indígena, de tribal, é uma coisa tribal já desenvolvida há muitos milênios, de alguém com mais sabedoria poder limpar aquela pessoa, a urucubaca que está naquela pessoa. Então é muito importante a gente ter conhecimento de causa. Quem aqui já não tirou um mal olhado, um olho gordo, curou a espinhela caída, ou fez um chá, uma reza, né? Uma prenda, uma promessa. Eu, por exemplo, já fiz promessa para São Francisco de Assis, São Longuinho, Santa Saracali. Então eu tenho muitas promessas que eu fiz, já paguei e já recebi
o lucro, a bênção e o resultado positivo. Esse vídeo, além de complexo, ele fala de saúde, saúde espiritual, saúde emocional, saúde do corpo. Faça as orações do Ho'oponopono para a saúde, faça as orações do Ho'oponopono para a sua vida como um todo, né? Blindando a sua vida, e os códigos Grabovoi 1814321, que às vezes eu menciono nas leituras de tarô, que é super importante a gente entender que tarô ele não diz 100%, ele menciona coisas, situações. Cabe a gente sentir se o oráculo está sendo coerente com a gente ou não está se identificando, pode ocorrer, ou é algo ancestral, é algo também misterioso que muitas vezes te ajuda como uma guiança espiritual, emocional, mas nada é maior do que a sua fé, sua participação. Por isso que a oração do Ho'oponopono ele é usado constantemente como menção para você. Eu estou sempre falando para você, vai lá, reza, ora, se benze, se blinda, acorda de manhã, cuidado com os pensamentos, com as palavras. Vai dormir, cuidado com os pensamentos, com as palavras. Então opte por uma oração boa, uma oratória boa, palavras de gratidão, palavras de consciência, palavras de luz, indo junto com o divino e deixando as trevas e o que é negativo, que foi incutido na sua mente, na sua cultura, vamos limpar isso para que sejamos, na verdade, pessoas saudáveis, pessoas com conexão forte espiritual com o universo, com Deus e com todo o espírito humano, o Espírito Santo, os espíritos, os bons espíritos, espíritos da terra, espíritos do ar, espíritos do universo, espíritos da natureza, espíritos que a gente não vê, mas que estão constantemente nos envolvendo e nos guiando, e que a gente possa saber lidar aqui no canal com a união dessas três técnicas: as leituras de tarô, as orações poderosas como o Ho'oponopono e decretos do Eu Sou, e tem muitos mais, né? Tem muitos mais, tem o Nam-myoho Renge Kyo do Nichiren Daishonin, tem outros também. E tem os pontos da gíria, tem o povo todo, que a gente nem precisa mencionar aqui, que já está no canal desde o início, e os códigos Grabovoi, os códigos numéricos, tanto do Grigori Grabovoi como o do mestre ascensionado, né, um mestre iluminado, o Agesta. Então, e vai vir muito mais, né, para ajudar na cura, na consciência, na limpeza dessas coisas pesadas e também emanar essa saúde, essa paz para o mundo todo através aqui desse canal, que seja um pontinho de luz e de consciência, e de força, de esperança e de fé para a sua vida. Então, pratique os códigos Grabovoi para a saúde, pratique o Ho'oponopono para a saúde. Se é para blindagem, já falei bastante, tem outros vídeos também aqui no canal falando sobre isso. Então, gente, boa sorte, gratidão, obrigado a você que está sempre por aqui, curtindo os conteúdos. Já já eu volto com as leituras, mas é mais um vídeo autoexplicativo do propósito aqui, como um canal de cura, um canal de consciência, não só um canal de tarô, mas um canal de oração, um canal de positividade, de cura, verdadeiras guianças da luz e da consciência humana. Um grande beijo, gratidão, até a próxima. Clica no sininho das notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos e também dá uma olhada no canal que está muito legal. Gratidão, até a próxima, fica com Deus e é isso aí.